As emoções básicas são assim chamadas por serem inatas e partilharem algumas características que são comuns para a espécie, como os gatilhos que as disparam, já falei sobre isso, sensações subjetivas, ajuste fisiológico, os impulsos de ação, né, que são as tendências comportamentais, e os sinais expressivos. Investigando aquilo que dispara a tristeza, a gente encontra a questão da perda daquilo que se importa, como o principal gatilho associado. Então, abre aspas, a perda que gera tristeza é sempre simbólica, seja ela concreta ou abstrata, ideal ou real, verdadeira ou falsa. E explorando um pouco mais a questão da perda, o Paul Ekman ele vai nos trazer alguns exemplos que estão contidos no seu livro, voltado ao público geral, que é A Linguagem das Emoções, que é um livro assim, muito legal, ainda que com tiragens físicas esgotadas, eu recomendo que o pessoal adquira, ainda que o e-book. E abre aspas, né? Diversos tipos de perda podem ativar a tristeza. A rejeição de um amigo ou namorada, a perda da autoestima pelo fracasso de objetivo no trabalho, a perda de admiração ou elogio de um superior, a perda da saúde, a perda de alguma parte do corpo ou de função devido a um acidente ou doença, e, para alguns, a perda de um objeto querido. E a nível dos sentimentos disparados ou associados ou das sensações subjetivas relatadas, a gente encontra termos como atormentado, desapontado, abatido, melancólico, deprimido, desencorajado, desesperado, enlutado, indefeso, miserável e até pesaroso. Eu estava me perguntando também, quando estava escrevendo a apresentação de hoje, desde quando o homem é triste? E essa, né, é uma pergunta que remonta, né, à própria espécie Sapiens Sapiens, e talvez a resposta, né, esteja lá, mas da qual a gente pode buscar, né, os elementos da arte, da poética, das esculturas, das pinturas, né, para tentar ver desde quando a tristeza ela é elaborada, ela é especulada, ela é sentida e também, né, retratada. E eu encontrei, né, um pintor do século IV a.C., olha como é antiga essa obra, né, que é o Timanto, né, foi um pintor grego que reconstituiu em cores, né, o sacrifício de Ifigênio, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, e ele pintou as emoções dos personagens envolvidos no evento de acordo com o afeto que cada um tinha com a vítima. Mas ao retratar o pai da moça, que é esse que está à esquerda, né, coberto em panos, o Timanto se viu forçado a esconder o seu rosto, né, uma vez que nenhuma expressão facial poderia ser apropriada para descrever o que se passava em suas entranhas. Essa passagem, inclusive, ela é comentada brilhantemente pelo filósofo Michel de Montaigne na obra Ensaios, que eu recomendo também que vocês leiam, que vocês conheçam, porque é uma obra da filosofia, né, onde ele vai falar de emoções aqui o tempo todo, ainda que ele não utilize o termo emoções, né? Falava-se muito na época de paixões, de afetos, daquilo que nos move, as paixões da alma, mas o próprio termo emoção ele é algo muito recente na literatura. Todavia, o Montaigne está falando de emoção o tempo inteiro nesse livro, e ele vai falar, né, que, inclusive num texto chamado Da Tristeza, é onde ele fala dessa obra, que quando o Timanto, o pintor, ele chegou ao pai da moça, parece que ele resolveu pintar o pai da moça por último, ele já havia esgotado todos os recursos da sua arte, e diante da impossibilidade de dar-lhe uma atitude em relação à intensidade de sua dor, ele pintou de rosto coberto, né, como se nenhuma expressão pudesse ilustrar semelhante desespero. Dessa forma, é importante ressaltar a experiência da tristeza e suas principais e também possíveis configurações emocionais. Para isso,
existe uma plataforma bem interessante, inclusive interativa, que eu acho bem legal, que é a chamada de Atlas das Emoções. Se vocês não conhecem, eu recomendo que depois da apresentação vocês vão lá a testar ela, interagir com ela, acessar. E ela é desenvolvida pelo Paul Ekman, né, um dos grandes psicólogos a estudar de forma transcultural as emoções, e também por Vossa Santidade, o Dalai Lama, né, que me surpreendeu muito no começo. E essa plataforma ela aborda 5 emoções básicas: alegria, nojo, raiva, medo e tristeza, compreendendo-as enquanto famílias. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala também das emoções básicas, né, e a teoria que eu sigo vai falar de 7 emoções básicas universais, todas elas são compreendidas enquanto árvores, ou enquanto famílias, ou enquanto conjuntos que agrupam estados afetivos. Então, quando a gente fala da alegria, né, dentro desse espectro da alegria tem desde as sensações de alívio, de diversão, de entusiasmo, de interesse, de gratidão, de orgulho, né? Quando a gente fala do medo, tem desde reações de ansiedade, receio, trepidação, até chegar, né, num terror, num horror, que vão ser mais intensos, por exemplo. E quando a gente clica, né, sobre um desses estados, aqui, no Atlas das Emoções, que é essa plataforma, né, ele nos dá uma breve descrição e também nos principais comportamentos que costumam ser empregados frente a essa experiência emocional. E depois vocês podem acessar, né, digitando lá no navegador atlasofemotions.org, e selecionar a tradução já para a língua portuguesa. É uma plataforma bem, bem interessante, né, fácil, voltada ao público em geral, mas apoiada em evidências científicas. Vão falar desde os gatilhos, as sensações subjetivas, os estados e os comportamentos e algumas possibilidades de superação da emoção também.